encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal, no mal. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz é o homem constante no temor de... Retornamos aqui com o nosso programa Vida em Abundância, diretamente aqui do Rio de Janeiro para todo o Brasil e também aí pela 90.7 Musical FM aqui nas localidades do Rio de Janeiro. São 10 horas e 30 minutos. E para a gente não perder esse nosso tempo precioso, eu queria já passar aí para o Flávio Manarelli, que vai fazer aí a coordenação dos fatos bíblicos. Não estamos te ouvindo. Será que ela nos ouve? Quando a gente não ouve, ela não nos ouve? Não, é porque o... Flávio, tá me ouvindo? Agora estamos. Sim. Então, passei para você, Flávio, fazer aí a coordenação dos fatos bíblicos de hoje com relação lá a Jacó em lutar com Deus lá e transpor o val de Jaboque aí com os nossos comentaristas e o ministro aí, Sérgio Alves. Ah, muito bem. Então, é isso aí. Antes de mais nada, eu queria passar só para os ouvintes da FM 90.7 uma dica aqui. Nós temos um canal no YouTube chamado Rádio e TV Melhorar, e lá tem uma playlist chamada Escola do Reino. Se você tem vontade, desejo no seu coração de conhecer todo o plano de Deus, acessa lá no YouTube Escola do Reino, no canal da Rádio e TV Menorá. São milhares e milhares de horas de aula lá para você entender todo o plano de Deus e toda a visão celestial. Mas, ministro, Jacó lutou com Deus ali no Velho Testamento e a palavra diz que são sombras de uma realidade futura. Tudo que aconteceu no Velho são sombras de uma realidade futura. Essa passagem de Jacó, inclusive, está entre o momento de uma reconciliação de Jacó com Esaú. Mas eu queria deixar aberto para o ministro compartilhar assim, o que essa passagem lá do Velho pode nos ensinar a respeito do nosso tempo de hoje, da nossa vida de hoje, na nova aliança. Jesus falou de uma palavra ali no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 12, ele disse que o reino dos céus é tomado por esforço, só os violentos se apoderam dele. Não sei se você lembra dessa passagem. Isso é aquela situação bem semelhante lá do Velho Testamento com relação a Jacó. Jacó, Deus trabalhou muitos anos nele para moldar o caráter dele, porque ele era trapaceiro, manipulador, trambiqueiro, né? E veja que Deus escolheu dentre os dois, né, os irmãos gêmeos, escolheu ele, o trambiqueiro, né?
Agora, vai entender por que Deus mudando, aparentemente, mudando sua... Porque quem nasceu primeiro foi Esaú, né? Mas quem recebeu a primogenitura foi Jacó. Então, quem olha essa passagem, essa verdade, vai dizer assim, mas Deus quebrou os princípios. E agora? Né? Quando os soldados de Davi também comeram os pães da proposição, quebrou o princípio. Foi uma situação herética e foi um pecado. Não, eu não entendo nem às vezes sei explicar por que isso, mas Deus nunca quebra os seus princípios, nem vai violar o caráter de justiça da sua lei, jamais. Então a gente tem muita coisa que não entende e que não alcançamos. Então Deus escolheu para o propósito de fundar a nação de Israel através de Jacó. A prova é que Deus mudou o nome dele e passou a chamar ele de Israel. E Deus queria suscitar uma nação muito poderosa, que é aquela profetizada das estrelas dos céus. Deus disse, olha para o céu, assim farei de ti uma nação. Né? Então, os filhos da nova aliança hoje são aqueles que estão nessa palavra das estrelas. São os que receberam a regeneração espiritual. E, claro que aqueles que morreram na esperança do Messias também vão receber essa inclusão nesta profecia, nessa promessa de Deus. Então, quando Jacó começou a brigar com Deus para ser abençoado, com o anjo do Senhor ali, ele mostrou que a nossa luta para receber o governo divino e a bênção eterna tem que ser a mesma. Você tem que lutar com Deus que está dentro de ti para acabar com a natureza pecaminosa em você. Porque você não vence ela. Você tem que obedecer à verdade, a verdade é Cristo, para vencer ela. Então você tem que guerrear, você tem que pelejar, você tem que lutar com Deus para provar para Ele que você odeia a carne e quer o Espírito. E isso você não faz de forma elegante, polida, racionalmente. Você tem que apelar mesmo para a batalha. Você tem que chegar diante de Deus e começar a lutar contra você. Porque quando você luta contra você está pelejando para Deus te dar a bênção. Quando você, lá em Mateus 16, 24, fala que aquele que quer vir após mim, é o caso de Jacó nessa experiência, eu quero ir junto com Jesus para o reino dos céus. Eu quero. Então ele disse, nega-te. Nega a pessoa natural que você é. Porque a tua alma pode tomar essa decisão e firmar a batalha até eu te conceder isso. Porque isso, uma coisa é eu decidir, outra coisa é eu conseguir. O conseguir não é comigo, é com Deus. Mas o decidir é comigo. Que eu não venço demônios. Quem vence os demônios é a cruz de Cristo, que o veredito já está dentro de mim, eu só preciso receber agora a ação divina que me coloca isolado das trevas, que me coloca imune às trevas. É só o Senhor que pode me abençoar dessa maneira. Então, quando Deus fala, nega-te, guerreia, batalha que eu te dou. Mostra que tu me quer. Mostra que tu é fiel a mim. Mostra que tu me ama. Eu te dou. Então, esse negócio no caso natural, né? Você, quando está para casar, você
enche aquela pessoa de elogios, promete até o que não vai dar e não sei o que mais, né? Faz todas aquelas juras, né? Na verdade, aquilo não está sendo sincero, porque aquilo não partiu de uma força energética espiritual. O verdadeiro amor é parte do espírito da pessoa, não parte da alma, né? Então é por isso que nós amamos mais a nós do que a Cristo hoje na igreja. Porque o nosso amor não vem do espírito, porque a nossa alma está infestada de trevas ainda, de amor próprio, de carnalidades, né? De preocupações, de avareza, de justiça própria. E se você não guerrear, pedindo para Deus se levantar para terminar com essa natureza, né? E tem que ser insistente e perseverante na doutrina. Como diz Atos 2,42. Jacó se agarrou no anjo e disse: não adianta, que eu não quero ser manipulador, trambiqueiro, chega, eu quero a tua bênção, me liberta desse demônio. Né? E ele não largou, ele lutou. E o anjo teve que ferir ele. Né? Então só os violentos se apoderam do reino dos céus. Interessante, né? E a ferida na coxa ali representa que ele ficou dependente completamente do espírito. Não tinha, depois da guerra ele ficou completamente entregue, né? Até para andar ele precisava segurar na vara, que é o Cristo. É aquela passagem de Ezequiel 47 também. Água no tornozelo, no joelho, nos lombos, e aí agora não tem mais pé, tem que nadar. É. Importante, nós estamos aí com os novos ouvintes da rádio FM 90.7, da Musical FM, estão ouvindo aí uma mensagem que fala sobre batalhar pela fé através de uma guerra subjetiva dentro do interior do homem, né? Para que nós, cristãos, venhamos deixar Deus vencer essa natureza. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós somos passivos quando necessitamos guerrear. A gente sente um desânimo, se entrega para o desânimo. É importante ali que eu falei da passagem que Jacó estava num momento emocionalmente difícil, porque ele estava numa enrascada com Esaú, né? Ele tinha feito trambicagem com o irmão e tinha que voltar para se acertar com o irmão. Eu acredito que o emocional dele devia estar, né? Ele devia estar se sentindo derrotado, dizendo: eu não tenho a menor condição nem de vencer Esaú na batalha, porque era mais forte, né? Esaú era mais forte, pelo menos ele Mas pensava. quando ele voltou, olha a posição de humildade dele, de mansidão dele. Ele chamou de Esaú de meu senhor, né? Porque ele estava bem quebrado ali, sem forças completas ali, para poder enfrentar Esaú, porque ele já sabia que essa não era a vontade de Deus, ele tinha que se consertar com o irmão. E o que eu vejo assim nesses momentos das nossas fragilidades, né? Quando as nossas emoções falam dentro de nós, a gente não consegue guerrear, porque a gente ouve as nossas emoções, a gente se entrega para as nossas emoções e a gente perde a batalha, porque, né, o próprio Senhor disse que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, olha a importância de uma alimentação diária, frequente, uma consagração elevada, para que nos momentos que as minhas emoções se levantarem dentro de mim, eu poder ter uma consciência daquilo que Deus quer que eu faça. E aí sim, iniciar ali uma batalha, um clamor, um jejum, uma guerra espiritual, para que o Senhor veja e fale assim: ele não pode, não consegue, mas ele tomou uma decisão, agora eu vou operar o querer e o efetuar. Então o Espírito ele invade a nossa alma, indo ao nosso socorro. Mas na maioria das vezes o que a gente faz? Se entrega para as emoções e acha que Deus vai fazer alguma coisa diante daquele sofrimento, e muitas vezes Deus não age em cima do sofrimento, né? A gente já ouviu isso. Como é que o Sérgio fala? Coisa boa é sofrer com promessa, né?
Porque quando a gente está ali sofrendo nessa batalha, nessa guerra, porque, como eu falei, a nossa alma dói, mas a vitória é certa, é garantida, né? Eu queria É. ver se a Cris aí tem uma, não sei, quer falar alguma coisa? Não, tem um princípio espiritual da nova aliança que diz que a gente tem que respeitar os mais velhos também. É isso aí. Cris, você Amém. tem Então, uma. Pode falar, irmão. não, é exatamente isso. Eu ia passar a bola aí para vocês, Não, para ver quem quer compartilhar. o irmão Sérgio quer complementar alguma coisa ou não? Eu posso passar para a Cris? Pode passar. Tá, Cris, você tem alguma pergunta aí para fazer? Amém. Não, pergunta não. Algum comentário, alguma coisa sobre a passagem? Sim, né, de que eu fiquei comparando muito quando uma pessoa tem um vício, né? Vou citar, não que eu tenha, mas vou citar um vício de cigarro, né? Vamos dizer, da nicotina, né? E a pessoa começa a assumir ali, não, eu não consigo parar de fumar. E aí, na verdade, quando ele estava falando, e o Flávio, sobre essa passagem, né? Que não houve essa luta ainda. Não houve essa luta que essa pessoa não passou por essa luta, né? Porque ela já está declarando que ela não consegue parar de fumar, mas ela nem lutou, né? Como em algumas orações que eu faço, né? Eu falo isso que o Flávio falou para Deus, né? Para Deus acabar com essa natureza disso ou daquilo que eu ainda pratico, né? Que ainda há aqui dentro de mim. Mas eu comparei muito a isso, né? Ou seja, a bebida, ou talvez as drogas, né? Que é algo, às vezes, que mexe muito no conteúdo da família, né? Conteúdo geral, com a pessoa e da família. E aí a pessoa ainda não passou nessa batalha aí, né? Não assumiu, né? Que, tipo, não, eu vou para essa batalha aí e Deus vai me dar capacidade, sabedoria e eu vou me livrar disso. Mais ou menos assim. Ô, Michele, o irmão Sérgio tem uma experiência, né, interessante sobre vencer o cigarro, né, irmão? Como é que foi a batalha? Sim, Como é nós que já Deus falou ouvimos. para você? A batalha foi difícil. Foi difícil. Mas o pior foi o uísque, né? Como é que Deus falou para você? O que precisava fazer para vencer o cigarro? Não fumar mais. Tem uns que dizem assim, eu não consigo, eu vejo uma birita e aquele é mais forte do que eu. Aí Deus fala, é só tira as biritas da casa, né? É isso aí. Para de olhar para ela É. e quando der vontade de beber, Sofre até passar o sofrimento. É isso aí. Porque, na verdade, você não tem outra opção. Aleluia. Sempre que Deus vai te libertar de algo, tu vai ter um período de sofrimento. Então, a tua vitória está dependendo de você perseverar no amor a Cristo para se livrar daquilo. É por isso que o primeiro princípio da edificação espiritual da igreja, dentro de nós ou fora de nós, tanto faz, é perseverar na doutrina, e a doutrina é Cristo. Então, eu vou obedecer Cristo, eu vou obedecer, e permanece, insiste, persevera. Daqui a pouco aquele mal-estar sai e você está liberto. Porque Deus venceu aquele demônio, porque você teve uma conduta de revelação de amor pelo Senhor, porque você sofre e padece por Cristo. Lá em Filipenses 1:29, Jesus disse, dei uma graça para vocês padecer por mim. Agora, pega o amor próprio e aplica esse princípio. não tem como, né? O importante é você falar assim, a graça, como muitas pessoas pensam, né? Ah, Deus me deu uma graça, Deus me deu... A graça é um poder para vencer as trevas. E outra, não é só a questão de receber uma libertação, tem que manter a libertação. Amém. Flávio, vê se a Dani tem uma pergunta ou a Michelle aí para o irmão. Então, eu tenho, assim, quando quando eu li, né, essa passagem, as pessoas pregam bastante em cima delas, né, olhando para o lado, vamos dizer assim, positivo.
até por conta da mudança do nome, do lugar, né, se chamar Peniel. Mas eu sempre, quando eu leio esse texto, eu acho uma ousadia, eu acho que eu não lutaria, né? Eu acho algo beirando ao desrespeito. Ó. É bem interessante quando eu ouço essa passagem, né, que as pessoas acham e gostam dela. Eu sempre acho que é algo muito mais próximo do desrespeito, né? Imagina, eu vou lutar com Deus, eu vou lutar com o anjo. E assim, olhando por esse aspecto, né, que o ministro está falando, vocês estão aí conversando, sim, faz todo sentido. Mas eu queria entender, assim, né, por quê? Por que ele lutou com o anjo, né? Era ali um representante de Deus, né? Do Supremo. E ele simplesmente foi lá e lutou e ficou lá, não, eu quero minha bênção, né? Tem umas musiquinhas até que fizeram sobre isso, me dá a minha bênção para depois subir. Mas eu acho que eu não lutaria, né, com um anjo, né? Imagina, eu estaria ali, eu só ficaria ali. Meu Deus, né? Quem sou eu para lutar? Então, assim, e ele teve os danos disso, né? Ele foi ferido. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Veja que o que Jacó era a noiva. Vamos dar um exemplo. Cristo era o anjo ali, que é o noivo. Né? Então, eu quero ser tua mulher, não importa o que eu tenho que fazer. E aí, vai pro combate. Né? É E isso não aí. desiste. E não recua. Porque aí tu prova o teu amor pelo Senhor. Porque tu isso não aí. tem opção. Você tem que dar. Às vezes Deus exige. Na minha vida, Deus exigiu muito para eu sustentar minha decisão de servi-lo. Ele me levou na morte, me feriu de morte. E quando eu voltei de lá, mais milhares de demônios tinham sido derrotados. E eu me converti numa experiência sobrenatural nesse lugar. Um lugar celestial que eu não sei explicar. Quando eu voltei para o meu corpo, a minha luta por Deus foi lá nessa experiência da celestial. Lá eu disse que eu queria Ele. Então, quando eu voltei, que eu não conhecia nada de Deus, eu me senti uma carga bem menor sobre meu nome, porque muitos demônios saíram da minha vida e eu era outra pessoa já. Ficou um bom bocado ainda, né? Ainda até hoje tem. Mas é tanta coisa ruim que tem na gente que leva uma vida inteira para Deus nos limpar. E eu tenho realidade disso hoje, né? Então, Deus às vezes exige que uma pessoa seja forte assim na batalha com Ele, para Ele desposar aquela pessoa. Entende? Porque se a gente for assim suave, calculista, racional, não, aí não funciona. Ou você quer, é se ensina ou não. E só os violentos se apoderam do reino dos céus. Está escrito, né? Sim. Então tem que brigar. Violento tem que brigar, né? Tem que querer aquele marido para você. É isso aí, vamos lutar então, pessoal. Michele, você tem um questionamento aí para fazer para o ministro? Não estamos ouvindo ela. Mi, a gente não está te ouvindo. Então sem ter o áudio aí. A gente está sem o áudio da Michele Rocha, infelizmente. Ô, Flávio, eu queria depois fazer uma pergunta pro irmão Sérgio. Está ouvindo? Ah, não. Eu queria fazer uma pergunta depois para o irmão Sérgio, Flávio, com relação a
a nossa dica do mês, né? Porque eu fiz aqui uma pergunta pro pessoal no Instagram aqui, né? Que pro pessoal dar uns palpites aí da próxima dica do mês aqui. A gente tem sempre uma dica de leitura da Editora Vento Sul, ou um vídeo da TV Menorá, né? E todo mês ele passa para a gente tá se alimentando, né? De um livro ou de um vídeo. E algumas pessoas colocaram assim, ó, uma dica assim da Economia Emergente, o Corpo de Cristo, que é um livro da editora. Depois tem também um seminário, né, que é um áudio-vídeo, A Soberania do Vento. Caminhando para Siló, que também é um seminário, e tem um livro chamado O Bem, A Imitação da Vida, né? Então, queria que você comentasse aí com o Sérgio Alves aí, Flávio, o que será que vai ser? Só lembrar um pouquinho aqui que nós seremos cortados da Rede Menorá, tá? Às 10 horas e 55 minutos, mas a gente fica mais um pouquinho com o pessoal da FM. Isso. Pela risada do Sérgio, naquele joguinho, nós estamos frios demais. O pessoal está muito frio, né? É? Nós estamos começando a falar sobre comunhão. Eu acho que nem ele sabe. Ele só vai, talvez, Deus só fale no dia lá, né? Hoje, no Reciclagem da Visão, da Novas do Reino, a gente Até vai lá. procurar, né? Mas aí, não esquentou nenhum aí. Não esquentou nenhum, pessoal. Então, ó, estamos fora aí. É bem mais fácil agora, essa dica de agora. É bem mais fácil. Estão abertas as apostas. Então é isso. Suave. Então a gente não pode perder, então, Novas do Reino hoje, né? No Perguntas e Respostas lá. Então vai ser soltada lá a dica do mês de setembro. Isso aí. Estou orando para chegar em 500 máquinas simultâneas lá. Então. É uma luta. É isso aí, o pessoal da 90.7 aí pode acessar, né? O Facebook lá, no Facebook tem um programa que passa às 10 horas da noite chamado Novas do Reino. Então, vocês podem colocar aí na agenda de vocês, aí no Facebook, aquele sininho lá para poder chamar a atenção da programação. No YouTube também, né? É no canal, só que o YouTube é no canal da TV Menorá. E aí você acessa lá o programa Novas do Reino. E a gente vai ficar aí sabendo da dica do mês de setembro. É isso, o Flávio, vê depois com o Sérgio aí as considerações finais. Ele falou que vem para o Rio aí, já está quase, está com um pé no Rio, outro em Cachoeira, só não sabe qual pé que vai se deslocar. Entendi. Mas faz horas que eu não vejo o Galeão. Mas deixar aí para o pessoal da 90.7 Musical FM, o nosso aplicativo Pão de Judá, que a gente pode acessar o aplicativo lá pela Play Store, e aí pode assistir não somente as mensagens ao vivo pela TV Menorá, que funciona 24 horas por dia, e também as mensagens, louvores gravados. É uma TV 24 horas num aplicativo gratuito, né? Lembrando aí que tudo aí no Pão de Judá é gratuito. Você consegue ter acesso, você tem o Reino de Deus na palma das suas mãos. Então, aplicativo Pão de Judá, pela Play Store e também pela... Como é que é o nome da Store lá do... Quem tem iPhone aí dá força. Apple Store, né? E é isso aí. Queria deixar só essa dica aí. Muito bem, eu agradeço aí a participação, essa comunhão com vocês aí. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a nova extensão do programa aí, né? Para captar mais almas e edificar pessoas. E voltamos aí o mês que vem, em nome de Jesus. Se não houver aí o arrebatamento da igreja, porque eu já me escalei para subir. Então tá, Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. É isso aí. Por último, né, eu quero agradecer a todos aqui que participaram, né, os nossos comentaristas daqui, a Cris Cunha, a Michele Rocha, apesar da gente não ter conseguido falar muito com ela hoje, mas está sempre conosco aqui às segundas-feiras, o Flávio Manarelli, a Dani Menezes, né, e o ministro Sérgio Alves, que participa aqui conosco sempre na última segunda-feira do mês. Quero agradecer a todos a participação e dizer também que o pessoal aí fica daqui a pouquinho, ao meio-dia, com mais uma programação da Rádio e TV Menorá, que é o programa De Bem com Cristo, ao meio-dia, e 1h da tarde o pessoal fica aí com o programa Sal da Terra. É isso aí, até amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Amém.
que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas,